O copiloto, ele tá meio preocupado, que ele fica falando, nossa, a temperatura tá muito alta e a turbulência começa a aumentar. E ele gostaria de subir, só que o avião tá muito pesado ainda. Ele decolou do Rio, tem só 3 horas, então tem combustível pra cacete. O avião não pode subir com tanto peso assim, porque o centro de gravidade não tá no local ideal ainda. Então ele tá meio preocupado com isso. E o comandante tá lendo... Nem se liga com a preocupação do cara lá. Tá lendo uma revista. Esse chocou o mundo. Do mesmo jeito que o Malaysia lá sumiu, esse também ficou um tempo desaparecido, porque o avião, ele decola do Rio de Janeiro, ele segue pelo litoral fazendo tudo certo, aí ele passa por Fernando de Noronha, e aí ele precisa reportar uma posição XYZ, mais pra frente, e aí desaparece. Então o avião não chega na França, ninguém sabe onde que tá. Senegal não recebe nada do avião, Fernando de Noronha também não. Só que esse avião já é, né? A gente tá ainda em geração 3 de avião aí. Ele mandou umas informações pro setor de manutenção da Air France de que algumas coisas estavam erradas no avião. Só que essas mensagens não faziam muito sentido pelo volume que elas tinham. E aí já se sabia que, pô, o avião não chegou. Nesse momento já não tem mais combustível. Então aconteceu um acidente. Caiu. E aí começa-se a busca, né, foi uma busca gigantesca, o Brasil auxiliou bastante nessa busca, porque foram águas internacionais. Mas fizeram uma área... Fizeram uma área de busca baseado, quando o avião manda a informação para manutenção, ele manda junto a localização dele, que é latitude e longitude. Então eles começaram a fazer naquela área, e aí, mas a maré vai levando destroços, né, mas começaram a achar pedaços desse avião, e aí se constatou, putz, ele caiu aqui no Oceano Atlântico. A questão é, por quê? Isso que eu ia perguntar. Por que esse avião caiu? Então, a gente só consegue descobrir várias coisas quando a gente tem as caixas pretas. E as caixas pretas, esse ELT que eu te dei aí de presente, a caixa preta tem um mini LT, que ele fica durante 90 dias. Agora eu não lembro se na época era 90 já, ou se era só 30. Mas ele fica 30 dias mandando pings pro satélite, que é isso aqui. Aqui. E aí o satélite, teoricamente, pega essas informações. Acontece que esse avião, ele bateu... Ali onde ele caiu, as águas são muito profundas. 3.500 metros. Ó a cauda dele aí. Um destroço. Um destroço? Agora fiquei... Qual que é o singular? Eu também fiquei na dúvida. Eu sempre ouvi destroços, nunca é um destroço. Um destroço, né? Vou colocar destroço porque tem outro por lá que vocês não estão vendo, são vários. Isso aí tá flutuando, porque essa peça específica... Ela é de material compósito, que é uma espécie de plástico. Então a densidade dela em relação à água fica boiando mesmo, não afunda. Só que era necessário encontrar as caixas pretas. As mensagens que o avião disse que tinha de problemas, você conseguia tentar imaginar o que aconteceu, mas não o porquê que aconteceu. Então era muito importante achar as caixas pretas. Mas antes de encontrar, saiu um relatório falando assim, ó, o avião perdeu o controle e caiu no mar, mas a gente não sabe o que levou lá porque não achou a caixa preta. Demorou 2 anos para se encontrar as caixas pretas desse avião. Caramba! No fundo do mar? No fundo do mar. Você é matemático, não é? Não sou. Longe disso, inclusive. Faz desenho, né? Imagina, cara, e achar caixa preta pra profundidade, como os caras fazem? Então, aí eles tinham a localização onde o avião bateu. Ela não emite nada, a caixa preta. Ela emite durante 90 dias, mas estava tão fundo que o sinal chegava tão fraco no satélite que não dava para identificar. Esse é um dos problemas que estão mudando. Eles querem mudar o sistema de caixa preta para que seja mais fácil localizar. Que aí não aconteceria o que aconteceu com o Malaysia também. Aí eles chamaram uns cientistas matemáticos que fizeram um tipo de análise estatística de ter uma ideia para onde que esse material foi. É uma, como é que chama? Bayesiana. Um negócio, é maluco, cara. Maluco que os matemáticos fizeram. E, pô, depois de 2 anos, sendo que a França mesmo gastou 60 milhões de dólares procurando essas caixas pretas com robô. E, pô, o avião caiu aqui, então tem que estar aqui. E não encontrava nenhum avião. Por isso que as pessoas falam assim, pô, vamos encontrar o Malaysia um dia? Pô, o Air France disse onde estava e demorou 2 anos para encontrar. Imagina um avião que não disse onde está. É bem mais difícil. E é Pacífico, né? Lá? Ou é o Índico? Lá é o Índico, né? O sul do Oceano Índico.
Aí vieram os matemáticos e falaram, olha, pela disposição dos destroços... Bayesiana. Bayesiana, sei né? lá, escreveram aqui. A galera tá... É isso aí. Aí, eles falaram, tá mais ou menos nessa área aqui. Aí mandaram os robôs lá, aí encontraram o avião, encontraram as caixas pretas. Aí agora já dava para reconstruir a história. O que aconteceu para um avião de última geração, que não tinha nenhum problema anterior, simplesmente mergulhar no oceano. Do nada. Porque avião perder controle em voo de cruzeiro puta, já é difícil cair. Se for em voo de cruzeiro, então... E aí começa todo o processo de investigação. Até parece estranho a dificuldade que foi encontrar as caixas pretas desse avião. Sempre é um mistério. Quando ocorre algum acidente com o avião, o quão complexo é e o quão caro se torna encontrar as caixas pretas para entender o que, de fato, ocorreu. Mas concordo com o Lito. A profundidade era muito grande naquele local. E aí se descobriram algumas coisas sobre esse voo específico, né? Que eu até tenho 2 vídeos no canal que contam assim, minuto a minuto, o que vai acontecendo. Mas, resumidamente, esses voos internacionais, eles levam 3 pilotos a bordo. Por quê? 2 pilotam e um é o rodízio, faz rodízio. Então eles decolam com 3, aí um vai dormir, logo que atingir a altitude de cruzeiro, um vai dormir. Aí ficam 2. Aí esses caras voam 3 horas e meia, dependendo da quantidade, né? Quanto tempo do voo. 3 horas e meia, 4 horas. E aí esse aqui que foi dormir acorda, vai para o lugar de um dos 2 que vai dormir em seguida. No caso, quem estava voando era o comandante e um júnior. Júnior entre aspas, porque quando eu falo júnior, dá a impressão que o cara não sabe fazer nada, e não é isso, cara, 17 anos. É o cara que, sabe fazer tudo. Ei, Júnior, não mexe na nossa alavanca, eu já te falei. Tem que tomar cuidado, não vai fazer corte depois, hein, Lênin? Eu tô falando de júnior aí, ó. Mas é o quê? É um cara extremamente treinado que ele pode voar o avião sozinho. Só que o Júnior ele é mais novo do que os outros em posição hierárquica. Então existia um comandante. Tava mais avançado que ele, não? Isso, era um comandante que tem um montão de hora de voo. Aí tinha o primeiro oficial com um montão de hora de voo. E tinha esse cara que era teoricamente segundo oficial, digamos assim. Aí o primeiro oficial levanta e vem pra cabine para fazer a troca de turno. E aí começam os problemas, assim, de não seguir procedimentos. Porque existe um procedimento muito bem detalhado, assim, como é que você passa serviço de um pro outro. E os caras meio que ignoraram algumas coisas lá. E o comandante em si, já quando eles estão aproximando da zona de convergência intertropical, que é onde tem tempestades ali perto do Equador, onde as caravelas de Cabral passavam ou afundava ou ficava sem vento e os caras morriam de fome do mesmo jeito. Então era difícil cruzar o oceano naquela época de caravela. O copiloto, ele tá meio preocupado, que ele fica falando, nossa, a temperatura tá muito alta e a turbulência começa a aumentar e ele gostaria de subir, só que o avião tá muito pesado ainda. Ele decolou do Rio, tem só 3 horas, então tem combustível pra cacete, o avião não pode subir. Para você ver, né? Ele já estava preocupado com a situação que estava instaurada naquele momento e os outros pilotos nem deram atenção. Talvez, se todos tivessem ouvido a opinião e a preocupação do outro piloto e tomado uma atitude rápida, quem sabe eles poderiam ter contornado a situação. Mas isso é só minha opinião, vai saber o que de fato aconteceu ali. Com tanto peso assim, porque o centro de gravidade não está no local ideal ainda. Então ele está meio preocupado com isso, e o comandante está lendo, nem se liga com a preocupação do cara lá, está lendo uma revista. E aí quando chega o cara para trocar, faltava menos de 15 minutos para eles entrarem no bojo mesmo de onde estava a tempestade. E aí ele vai despreocupado, vai dormir, e aí o outro primeiro oficial assume lá, o do lado esquerdo, mas não tem assim, ó, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, não tem uma passagem de serviço. E o cara tá preocupado. E aí eles olham no radar, e o primeiro oficial muda alguma coisa no radar, da posição que estava para uma outra posição, para identificar por onde eles vão fazer o desvio dessa tempestade que está muito forte. E naquela noite, aquela tempestade, ela estava atingindo 65 mil pés, a cabeça da nuvem. Pô, o avião voa a 35. Tava o dobro de altura do que o avião consegue voar. Então nem adiantava tentar ir por cima. Então você tinha que fazer o desvio, ou pela direita ou pela esquerda, o que fosse o que o radar te mostrasse melhor. E eles optam por fazer o desvio por um lado específico, que não era o melhor lado. Parem aí. Paramos aqui, damos um freeze aqui. Tubo de pitot no avião é um negócio que mede a velocidade do avião em relação
ao ar. Porque não adianta você saber qual é a tua velocidade em relação à terra. Porque o avião não voa na terra, ele voa no ar. Então você precisa saber sua velocidade no ar. Por que isso é importante? Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele consegue voar... pode pegar isso, aqui, pega aberto. Pega Isso. aberto, sim. Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele voa a 100 km por hora. Sei. Beleza? Então, se tiver um vento de 100 km por hora no nariz dele e ele voa a 100 km por hora, então ele está zero em relação ao chão. Tubo de Pitot é isso aí, para quem não sabe. Muito interessante e complexa toda a engenharia que coloca um avião de várias toneladas no ar voando igual a um passarinho. Você sabia o que era o tubo de Pitot? Concorda? Ele está voando, É. só que 100 de vento com 100 no nariz, zero. É 100 menos 100. Então ele está com zero em relação ao chão. Então, por isso é importante saber a velocidade no tubo de Pitot, é pressão aerodinâmica. Porque em relação ao chão, você está voando seguro, mas você pode estar a 20. Se é um vento de 90 e ele voa com 100. Então, ele pode estar 10 por hora em relação ao chão, mas ele está 100 por hora em relação ao vento. Sim. E isso é o que importa. Então, os tubos de Pitot, neste avião específico, neste modelo de avião, naquela época, tinha sido descoberto um problema pela fábrica. O aquecimento dele não era suficiente em determinadas condições meteorológicas. Ele esquentava, funcionava, só que se uma determinada temperatura fosse atingida, ele não conseguia derreter o gelo. O gelo, na hora que batia nele, virava imediatamente cristal de gelo. Se atingissem determinadas temperaturas que é chamado de supercooled water. É tipo, a água está em formato líquido ainda dentro da nuvem, mas ela está tão gelada que qualquer coisa que encoste nela, ela imediatamente vira gelo. Entendi. Já viu uns vídeos na internet assim que a garrafa... Ou quando você vai pegar aquela cerveja geladinha, ela tá líquida. Você põe a mão... Congela. Congela na hora. Então, essa temperatura, se fosse atingida, virava cristal de gelo na hora. Isso dava indicações erradas para o computador do avião da velocidade do avião. Então, vamos voltar para nossa cabine agora. Os caras desviam e eles entram numa zona daquela tempestade que estava com temperatura baixíssima. E dá para ouvir na caixa de gravação de vozes o gelo começando a se formar no para-brisa, o barulho e alta turbulência. O cristal de gelo se forma nos 3 tubos de Pitot ao mesmo tempo. Ele tem 3, que é tripla redundância, e são totalmente independentes. Sim. Na hora que acontece isso, o computador, que é quem voa o avião, ele perde a informação válida de qual a velocidade que eu estou voando. E aí o computador fala... Então já podemos perceber também, pelo que fica claro, que o avião já estava com algum problema. É aquilo. É o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas quando está lá em cima, se não estiver tudo conforme tem que estar, o problema é gigante, infelizmente. Ser humano, controla aí, porque agora eu não sei mais de nada. Vem um sinal então pros caras. Vem, acende um monte de alerta. O avião, esse avião tem determinadas leis de voo. Então tem a lei normal, a lei alternada e a lei direta. Que são ordens de, tipo, na lei normal, se o piloto quiser fazer coisa errada, o avião não deixa. Tá. Na lei alternada, se ele quiser fazer coisa errada, o avião não deixa, só umas coisinhas que ele deixa fazer. Na direta, o que ele comandar, o avião vai fazer. Entendi. Porque não tem mais, a proteção. E não tem informações suficientes para ele tomar uma decisão. Isso, então a proteção que o computador faz deixa de existir. Entendi. Só que os pilotos nunca voam sem proteção. Tá sempre funcionando aquilo. Então, na hora que começou a... Não tem outra forma de saber a velocidade do vento também. Dá pra... Hoje em dia dá. Dá? Dá. Se... Porque depois que aconteceu isso, você começa a... E se a gente... Tá. Na verdade, você consegue fazer uma... Por semelhança, você consegue usar ground speed, a velocidade em relação ao solo. Mas precisa de alguns outros fatores. Você tem uma ideia de como o avião está voando, mas não é certeiro. Mas já existia procedimento, assim, se você perde toda a sua informação de velocidade... Dos tubos? De velocidade do avião. Assim, o avião não sabe que velocidade, você não consegue mais confiar em nada. Então existe um negócio que chama pitch and power. Ou seja, você coloca o nariz do avião em determinado ângulo e mantém a potência que você estava fazendo nos motores sem mexer. Tá. E aí o avião vai permanecer voando naquela velocidade.